Pessoal, vamos lá, agora a gente vai fazer uma revisão do assunto que foi visto, nas semanas passadas. O assunto, lembrando que é equação trigonométrica e inequação trigonométrica. Eu coloquei aqui 3 exemplos de equações, vou começar a resolver. Se vocês tiverem ainda alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, A nossa equação, essa primeira letra A é a forma mais simples. Então, é a equação na forma mais simples. E vocês lembram que toda equação, nosso objetivo é descobrir o valor do x. Vamos lembrar? Seno de qual ângulo daria exatamente 1 sobre 2. Então, a dica que eu vou dar para vocês também é usar aquela tabelinha, Caso vocês esqueçam, vocês usam aquela música. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 abaixo de todos, raiz onde tem 1. Então, nosso objetivo é descobrir o valor do x. Seno de qual ângulo daria 1 sobre 2? Vamos começar aqui. Para facilitar, se vocês quiserem usar a tabela, então vamos lá. Vamos colocar aqui 30, 45 e 60. Aí eu vou colocar o seno, que daria 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Lembrando que ele quer o valor do x correspondente a uma volta completa. Então, como é que ficaria? Já sei que um dos ângulos seria 30 graus. Então, já sei que o x seria igual a 30 graus. Ou, se você preferir, π sobre 6. Agora, faltam os outros ângulos. Vamos lembrar agora, pelo ciclo trigonométrico, quais seriam esses outros ângulos. Então, vocês teriam que desenhar o ciclo trigonométrico aqui. Lembrando que o 30 no primeiro quadrante corresponde, que é positivo, corresponde a quem no segundo quadrante? A 150, que corresponde a 210, que corresponde a 330. Como eu quero o ângulo, para que o seno dele seja 1 sobre 2, eu já descobri que seria 30 graus, positivo. Eu indo para o segundo quadrante, também tem outro ângulo que é 150. No terceiro quadrante é 210, só que aqui é negativo, não interessa para a gente. 210 negativo, que é negativo. E 330 também é negativo. Então, os ângulos, sem fazer muito esforço, descobri que é 30 graus no primeiro quadrante e 150 no segundo quadrante. Então, vou colocar aqui, x é igual a 30 graus, que é π sobre 6 radiano, e o x também poderia ser igual a 150. Aí eu lembro, 150 é quantas vezes maior que 30? São 5 vezes. Vai ficar 5π sobre 6 radiano. Então, são duas medidas, 2 valores, e a nossa solução, nesse caso aqui, seria igual a π sobre 6 e 5π sobre 6 radianos. Essa é a solução da letra A. Pronto, iniciando agora a letra B, aí eu já coloquei uma questãozinha um pouquinho mais complicada do que a letra A. Aqui vocês lembram que também resolvi questões como essa, a gente pode fazer essa resolução por fatoração. Vamos lembrar como é que resolve isso aqui? Iniciando a questão B, vocês lembram que no primeiro termo, que é 2 seno de x cosseno de x, e no segundo termo, eu tenho um valor que está sendo repetido. E esse valor que vocês estão vendo aqui é seno de x. Observe que tem no primeiro e no segundo termo. Eu vou colocar ele em evidência, em destaque. Então, seno de x, abre parênteses, 2 seno de x, cosseno de x, dividido por seno de x, eu vou cortar o seno com seno e sobraria 2 cosseno de x. Mais, seno de x dividido por seno de x vai ser igual a 1. Então, a equação eu fatorei. Aí vocês lembram o seguinte, se eu tenho uma multiplicação e essa multiplicação é igual a 0, a gente sabe que um dos fatores, eu tenho 2 fatores, está aqui o seno de x é um fator, 2 cosseno de x mais 1 é outro fator, eu posso igualar eles a 0. Lembrando, uma multiplicação só é igual a 0 se um dos fatores é 0. Então, como eu tenho 2 fatores, eu vou igualar os 2 a 0. Vamos começar aqui? O seno de x vai ser igual a 0 e eu também teria 2 cosseno de x mais 1 também igual a 0. Seno de qual ângulo vai ser igual a 0? Lembrando também pelo ciclo trigonométrico, o seno de 0 é 0 e o seno de 180 também é 0. Então já tenho dois valores para essa equação, 2 valores de x para essa equação. Vamos colocar aqui, x poderia ser igual a 0 e o x poderia ser igual a 180, que eu vou colocar o valor do π. Falta resolver a outra parte da equação.
2 cosseno de x mais 1 igual a 0. Eu vou preparar essa equação para ficar um pouquinho mais fácil. Vamos lá? Vai ficar cosseno de x. Observa que 1 é positivo, ele vai passar para o segundo membro negativo, menos 1. E esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo. E agora vocês vão me ajudar, lembrando que cosseno de qual ângulo daria menos 1 sobre 2, ou seja, menos 1/2. Eu fiz a tabela envolvendo só o seno, mas se você usar a tabela completa, vocês vão ter o valor de cosseno. Só vou lembrar um detalhe para vocês. O detalhe é o seguinte, pessoal. O cosseno é positivo no primeiro quadrante, ele é negativo no segundo quadrante, lembrando que o cosseno depende dos valores do x, ele é negativo no terceiro quadrante e ele é positivo no quarto quadrante. O cosseno de 60 é 1 sobre 2, positivo. O cosseno de 120 é 1 sobre 2, que eles correspondem, só que é negativo. E o cosseno de 240 também corresponde a 60 e 120, vai dar o mesmo resultado, também negativo. Então, conclusão, o x seria igual a 120, que vai ser igual a π sobre 3 multiplicado por 2, porque é o dobro de 60. E o x também poderia ser igual a 240. 240 vai ser igual a 4π sobre 3. Então, está faltando agora só a solução. Então, como é que ficaria a solução? Lembre que eu já acabei de resolver com o seno de x, foram 2 valores. Acabei de resolver com o cosseno de x, também foram mais 2 valores. E faltando a solução vai ficar os 4 valores. 0, vamos colocar aqui 0, π, 2π sobre 3, 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Essa é a solução da letra B. Pronto, então para a gente encerrar as equações, tem aqui a última, que é um pouquinho mais complicado que as demais. Essa daqui a gente vai ter que usar um artifíciozinho para ajudar a resolução dessa questão, pessoal. Então vai ficar assim, ó. Vocês estão percebendo que eu tenho agora valores sendo repetidos. Eu vou usar um artifício que vocês já trabalham na equação do segundo grau desde o 9º ano, que é o seguinte, ó. Onde tiver cosseno de x, eu chamo de y. Eu atribuí o valor do y para cosseno de x. Vamos começar a resolver agora. Vai ficar assim, ó. 2y ao quadrado menos 3y menos 2 igual a 0. Vocês lembram que agora eu formei uma equação do segundo grau e das mais simples possíveis. E aí vocês resolvem pelo método que vocês acharem melhor. Eu vou fazer pela forma de Bhaskara. Vocês lembram que primeiro tem que calcular o discriminante delta. E delta é igual a b ao quadrado. Então vai ficar menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. O delta vai ser igual a 9, menos por menos dá mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, o delta vai ser igual a 25. Lembrando que eu não quero o valor do y, eu quero o valor do x. Eu estou usando o y para ajudar a resolução da questão. Aí, depois que eu descobri o valor do delta, vamos para a forma de Bhaskara, que vai ser y igual a menos o b. Então, menos o b com menos da forma fica mais ou menos raiz quadrada de 25, que é 5, sobre 2 vezes o a, 2 vezes 2, 4. A primeira raiz vou chamar de y'. 3 mais 5, 8. 8 dividido por 4, 2. E a segunda raiz de y, 2 linhas. 3 com menos 5 dá menos 2. Menos 2 dividido por 4 dá 1 sobre 2. Voltando para cá, eu quero o valor agora do x. Eu já tenho os valores do y, eu vou substituir. Vamos começar? Cosseno de x vai ser igual a 2. Só que vocês lembram que o cosseno, os valores, eles podem alcançar até 1 e o menor vai ser menos 1. Não tem como o cosseno ser igual a 2. Aí eu vou colocar aqui, isso aqui não existe. Não existe. Não pode acontecer. E o outro valor que eu acabei de descobrir vai ficar cosseno de x igual a menos 1 sobre 2. Mesmo procedimento. Cosseno de qual ângulo vai ser igual a menos 1 sobre 2, lembrando em uma volta. Eu acabei de resolver essa questão aí, vocês lembram que vai ser igual a 60, 120, desculpa, e 240. Então, o x vai ser igual a 120 graus e o x vai ser igual a 240 graus. 120 e 240. O 120 vai ser igual a 2π sobre 3 e 240
4π sobre 3. E para encerrar também, a nossa solução vai ser igual a 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Essa é a última equação. Então é o seguinte, turma, a gente agora vai começar a resolver inequações, lógico que é um pouquinho mais difícil do que equações trigonométricas. A gente precisa agora, é fundamental que a gente faça o ciclo trigonométrico. As equações, elas não são obrigadas a fazer o ciclo, as inequações já são obrigadas. Obrigadas assim, vocês só vão saber qual seria a solução se vocês fizerem a circunferência trigonométrica. Então vamos começar aqui. Seno de qual ângulo daria 1 sobre 2? Agora lembrando, estou colocando igual a 1 sobre 2, só que eu quero que seja maior que ele. Então é fundamental. Eu vou colocar aqui assim, pessoal, se fosse igual, seno de x igual a 1 sobre 2, aqui é uma equação. Lembra que eu já resolvi uma questão como essa agora há pouco. Aqui é uma inequação. E agora, professor, o que é que eu devo fazer? A primeira coisa é vocês fazerem o ciclo trigonométrico. Vamos colocar os valores correspondentes a 1 sobre 2, ao ângulo correspondente a 1 sobre 2, vamos lembrar aqui. Seno de qual ângulo dá 1 sobre 2? Aí eu lembro que é 30 graus. Eu lembro que o seno de 30 dá exatamente 1 sobre 2. Lembre-se que o 30 corresponde ao segundo quadrante a 150 graus. Agora vamos para um detalhezinho. Qualquer ângulo abaixo de 30 graus, o valor vai descendo, vai ser abaixo de 1 sobre 2, então seria menor. Não quero que seja menor, eu quero que seja o quê, pessoal? Maior ou igual. Vamos lembrar de novo. Professor, o 30 vai ser exatamente quanto? 1 sobre 2. Então eu posso pegar o 30? Posso, porque é maior ou igual a 1 sobre 2. Então eu vou colocar aqui uma bolinha fechada. Abaixo de 30, fica abaixo de 1 sobre 2. Não me interessa que fique menor que 1 sobre 2. Passou de 30, vai ficar acima de 1 sobre 2. Lembrando que eu estou explicando dessa maneira porque o seno corresponde ao valor do y. Então, vamos lá. Então, eu preciso desse ângulo? Preciso, porque fica em cima. Vou pegando todos os ângulos que me interessam. Né? Aí, quando chega a 90, dá exatamente 1. Se eu continuar andando, o valor continua sendo acima de 1 sobre 2, apesar que começa a descer. Então, os valores que me interessam para que o seno seja maior que 1 sobre 2 são todos os ângulos do 30 até chegar aonde? Ao 150. Lembrando que esses ângulos correspondem a essa medida aqui. Então, como eu preciso desses valores, já descobri quais são os ângulos que me interessam. Os ângulos vai do 30 até o 150 graus. E agora fica faltando a solução dessa inequação. Olha só como é que é a solução agora. Solução. Como são infinitos valores, então eu vou colocar os valores de x, todos eles pertencem a R, tá ok? Esses valores estão depois de 30, então vou colocar assim, pessoal, começando do 30, é menor, o 30 veio primeiro, menor ou igual a x, que é menor ou igual a 150 graus. Isso em graus. Se fosse em radiano, ficaria assim, ó. Π sobre 6 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 5π sobre 6 radianos. Essa é a solução dessa inequação no limite de uma volta, viu? Pronto, e nossa última questão de hoje vai ser também uma inequação agora envolvendo cosseno. Mesmo procedimento, a gente precisa fazer o ciclo trigonométrico, senão a gente não vai descobrir quais são as respostas, quais seriam os valores de x. Então vamos começar? De novo, o ciclo trigonométrico. Vamos colocar o eixo do y e o eixo do x. Vocês lembram que o cosseno depende do valor do x, né, da abscissa. O cosseno do ângulo vai ser menor ou igual a zero. Vamos lembrar uma coisa aqui, turma, olha só. Se eu colocasse zero, o cosseno de zero é 1. Cosseno de zero é 1. O cosseno de 90 é 0. O cosseno de 180 é menos 1. E o cosseno de 270 é 0. O nosso objetivo é que o cosseno no meu ângulo seja menor ou igual a 0. Então, para quem está entendendo, os valores menores ou iguais, aqui é 0, turma, ó, 0, tanto para 90 como para 270. Então, nós precisamos pegar esses valores. Professor, eu não entendi. Então, é o seguinte, turma, como aqui é menos 1 e aqui é 0, e aqui é 1, nessa medida aqui é 0. Então, no lado direito, o cosseno vai ser maior que 0,
No lado esquerdo, menor que zero. Então, quais são os ângulos que eu preciso pegar para que a resposta seja essa parte pintada que eu coloquei? Então, os ângulos são o seguinte, ó. Eu preciso pegar valores depois de 90, pode observar aqui, ó, qualquer ângulo depois de 90, o valor vai ser isso aqui, ó, menor que zero. Então, depois de 90 e antes de 270. A minha solução vai ser do 90 até quanto? 270, para poder pegar essa solução. Então, a resposta seria assim, ó, solução. O x pertence a R, tal que o primeiro valor que eu preciso pegar, 90, ele entra, né? Porque o cosseno 90 vai ser zero, então é menor ou igual a zero. Então, colocaria 90 graus. É menor, porque ele veio primeiro que esses valores. Menor ou igual a x e menor ou igual a 270 graus. Isso colocando em graus. Em radiano ficaria x pertence a R, tal que π sobre 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3π sobre 2. Essa é a solução da nossa última inequação.